Boa noite a todos e a todas, é um prazer estar aqui com vocês. A atividade que a gente vai mostrar hoje aqui expressa assim, um acúmulo, né, de reflexões e de algumas iniciativas que permitem a gente lançar mão, né, de algumas propostas que a gente tem buscado nesses últimos tempos desenvolver no âmbito do IFAM. Eu queria agradecer a organização do evento pelo convite de estar aqui. É um grande prazer. Quanto mais a gente tem essa oportunidade de trazer esse assunto, a gente fica bastante satisfeito, porque a gente tem consciência, né, do preconceito que existe quando a gente tenta articular duas dimensões como a do patrimônio com a do turismo. Lamentavelmente, há muita incompreensão com relação a essa questão, especialmente porque, a priori, o turismo é visto como algo danoso, ruim, quando a gente o relaciona com o patrimônio. E desde o início da minha atividade profissional em Olinda, quando nós participamos, na época, isso anos 80, de um projeto experimental que visava criar condições para a recuperação dos centros históricos a partir da dimensão habitacional, a gente começou a perceber a recorrência, né, de como a atividade turística sempre aparecia como algo que não poderia ser desprezado, ser desconsiderado. E ao longo da minha trajetória profissional, trabalhando inicialmente na prefeitura e depois no IFAM, em várias áreas, né? Eu já estou completando 30 anos de IFAM, com muitos desafios. O atual se deve ao fato de de estar agora à frente do Departamento de Articulação e Fomento do Instituto, onde toda a dimensão da ação de cooperação, seja ela nacional ou internacional, passa a compor as ações e atribuições desse departamento. A gente coloca necessariamente a perspectiva do fomento como algo fundamental para que o patrimônio faça sentido na vida contemporânea. Não basta apenas preservar, é necessário que o patrimônio esteja presente na vida das pessoas. E estar presente significa ter vida, ter uso, ter sentido. E o turismo, naturalmente, é uma via que pode favorecer a compreensão, o conhecimento e o desfrute. Porque se a gente preserva e o discurso é para as atuais e futuras gerações, como é que a gente consegue fazer com que esse patrimônio chegue até as pessoas? A atividade turística é uma via que pode favorecer essa aproximação, esse acesso, esse conhecimento, essa compreensão. O fato do turismo incidir em muitas situações como algo nocivo para o patrimônio não é inerente essencialmente da atividade em si. Porque se a gente pensar o que é turismo, é aquela atividade onde você se mobiliza para sair do seu lugar de origem, da sua casa, para visitar outro, com determinados objetivos, de conhecer, de interagir, enfim, né, de realizar um lazer de tal modo que você quebre aquele ritmo do trabalho, do dia a dia, do seu cotidiano, para obter uma experiência. O turismo cultural, que é o que nos interessa em particular, e eu faço referência a essa segmentação, ainda que muitos possam dizer: mas a atividade turística é cultural. Com certeza que é. Mas eu estou me referindo às especificidades da atividade turística, onde a motivação para a sua realização
é a cultura, é o patrimônio. É desse turismo cultural que eu estou falando. E quando a gente decide fazer turismo cultural, a gente quer ter uma experiência que seja ao mesmo tempo prazerosa e enriquecedora. E o patrimônio é sim a via que pode favorecer esse enriquecimento. Porque se eu saio do meu local para conhecer outra cultura, outro ambiente, outra história, certamente o turismo é uma via que favorece a possibilidade da gente ter essa compreensão, de ampliar os nossos horizontes, né, de poder se enriquecer como ser humano, como pessoa, ao ter a possibilidade de entender que é possível ter outros modos de pensar, de viver e de fazer. O que eu vou apresentar para vocês resulta do meu estudo de investigação que eu desenvolvi durante o meu pós-doutorado em Madrid, na Politécnica de Madrid, junto ao grupo de patrimônio, de investigação de patrimônio, turismo e desenvolvimento, porque me interessava entender quais os enfrentamentos, quais as alternativas que estavam sendo empreendidas para trabalhar o patrimônio como um recurso turístico, de tal forma que isso pudesse efetivamente sinalizar como algo muito positivo e compreender em função das falhas, do não fazer, do porquê que muitas vezes o turismo acabava sendo algo ruim, nocivo para o patrimônio. Só assim, de entrada, isso nós tivemos agora recentemente eu diria como algo que confirma essa posição, de que estudos realizados pelo Centro do Patrimônio Mundial da Unesco que colocam que 70% dos problemas associados à gestão dos sítios do patrimônio mundial relacionam-se a problemas de gestão e de caráter institucional. 77%. Eu fiquei impressionado. E eu já tinha essa percepção, mas não tinha esse dado concreto. O problema não está na atividade turística em si, portanto, mas na forma como ela ocorre, como ela se realiza. E aí a gente acaba confundindo causa com efeito, com resultado, com processo. É inegável que o turismo é uma atividade que pode, sim, dinamizar fisicamente, socialmente, economicamente e culturalmente um determinado ambiente, um determinado lugar. Não dá para desconsiderar isso, né? E para nós que estamos na gestão do patrimônio cultural, muito menos. Por quê? Se nós não interagirmos com gestores turísticos, a atividade vai acontecer igualmente. A questão é, qual a opção que nós fazemos? Queremos estabelecer um diálogo inteligente com eles? Ou a gente vai continuar vendo o que ocorre em muitos dos casos quando essa atividade se processa de maneira inadequada, gerando problemas? Ou seja, aquilo que poderia ser uma interessante alternativa passa a ser uma grande dor de cabeça. Então é necessário a gente aprofundar-se nas potencialidades que essa atividade pode ter para a questão da gestão patrimonial. Isso significa que a gente precisa mudar o nosso entendimento sobre a concepção de destino turístico. Para os gestores turísticos em geral, o que interessa para eles são os recursos, sem considerar que na atividade turística, quando a gente está falando de patrimônio, o que deve primar é a oferta e não a demanda. Entender a demanda é fundamental para a gente saber que tipo de visitante pode vir conhecer e se interessar pelo patrimônio que a gente coloca à disposição. Porque existem vários tipos de visitantes quando a gente pensa em turismo cultural.
desde aquele especializado, aquele profissional que quer se aprofundar, né, no conhecimento sobre aquele patrimônio, até aquele ocasional. Mas ele não deixa de fazer a mesma visita que o outro faz. O que muda, certamente, é o tempo de visitação, né, e o nível dos interesses que cada um pode demandar. Mas a visita ocorre. Nesse sentido, tornar atrativo o patrimônio cultural pode ser, sim, algo de muito interesse, desde que se trabalhe, né, a partir de ferramentas específicas, uma ação que possa colocar, né, de modo adequado esse patrimônio como produto no âmbito de uma atividade turística em determinado lugar. Esse estudo se processou a partir da análise de estudos de caso. No caso da Espanha, vocês devem saber que a Espanha é um dos países onde, do ponto de vista do produto interno puro, o turismo ele tem uma presença, uma importância expressiva, e o patrimônio cultural é um dos ativos principais, além do turismo de sol e praia, que é realizado e é produzido na Espanha. Então nós trabalhamos com cidades, com sítios declarados Patrimônio Mundial na Espanha, caso Córdoba, Toledo, Sevilha, Santiago de Compostela e Granada. E no caso brasileiro, curiosamente, a gente teve uma certa dificuldade de fazer essa seleção, porque interessava selecionar um sítio onde a motivação central para a realização do turismo fosse o patrimônio. E a gente caiu em Ouro Preto. As pessoas que vão em Ouro Preto, em sua grande maioria, se movimentam, vão até Ouro Preto por conta do seu patrimônio. Era isso que interessava no âmbito, né, dessa pesquisa que a gente desenvolveu. Mas o primeiro ponto para a gente poder entender, e eu comecei a traçar aqui algumas considerações para vocês, foi a referente ao turismo cultural. Entender o que significa isso, né? Dentro da segmentação do mercado turístico, você tem áreas específicas motivadoras para a realização dessa atividade. No caso do turismo cultural, como eu tinha comentado, no esquema aqui, deixa eu ver onde é que, né? Você tem para essa definição a relação na origem, quais são as demandas, portanto, pautada em cima das pessoas, o visitante, portanto, e no destino, em função da oferta, os atrativos de serviço. O que ocorre, em particular, e essa é uma necessária explicitação que a gente tem que fazer, é que para o caso do patrimônio, a oferta deve primar sobre a demanda. Não se pode ficar refém, ou seja, o patrimônio ficar refém em função do interesse de uma demanda potencial que possa querer visitar o sítio. Mas isso quer dizer, em última instância, que nem todo patrimônio é passível de se tornar produto turístico. Mas isso não implica dizer que nenhum pode vir a sê-lo. É necessário analisar cada situação em particular. E aí eu peguei, quando eu estava fazendo o estudo, dos conceitos que, apesar de já terem um certo tempo, eles ainda estão muito atuais, porque efetivamente tem se trabalhado muito pouco em relação a essa temática. Turismo cultural, no caso do Tour Espanha, diz que é um segmento da atividade turística de estrita motivação cultural e que reside uma viagem realizada com a finalidade de conhecimento de costumes de um país ou um lugar e sua cultura, que se identifica especialmente com sua história e sua arte.
Quem já foi para algum lugar como a Espanha sabe o que isso significa. Quando a gente decide ir para um lugar como Toledo, por exemplo. Toda a arquitetura que existe naquele ambiente, né, muito vinculada ao período da história medieval, né, da Península Ibérica, e você vai para lá com esse interesse, com essa motivação. E é isso que você quer ver, é isso que você quer conhecer. Né? O Ministério do Turismo, em 2006, em um trabalho desenvolvido em articulação com o IFAM, traçou esse conceito aqui de turismo cultural, que compreende as atividades turísticas relacionadas à vivência do conjunto de elementos significativos do patrimônio histórico e cultural e dos eventos culturais, valorizando e promovendo os bens materiais e imateriais da cultura. Ou seja, quando você pretende realizar turismo cultural, você não quer só conhecer o corpo, mas você quer conhecer a alma do lugar. E nessa analogia, né, a gente pode se referir justamente ao patrimônio material como sendo esse corpo e ao patrimônio imaterial como sendo essa alma do lugar. É muito estranho você chegar a um lugar onde você pode detectar determinadas ambiências que te podem transmitir um sentido histórico, né, do valor arquitetônico daquela produção, mas vazio de sentido porque perdeu a essência que existia até então. Daí a preocupação, a importância de destacar essas dimensões do patrimônio, não só a material, mas também a imaterial. Quando a gente estava, alguns anos atrás, iniciando um projeto na região das missões jesuíticas guaranis, no Rio Grande do Sul, eu não esqueço nunca, a gente estava iniciando um projeto de cooperação internacional em São Miguel Arcanjo. Aí nós fomos almoçar em um restaurante que tinha lá na cidade. E aí pedimos o cardápio. E aí quando fomos olhar, aí tinha assim, macarronada à Brasília, em São Miguel das Missões. Aquilo ali me pareceu qualquer coisa, né, de estranho. Tem algo errado aqui. Ou seja, primeiro porque sequer estavam ali reconhecendo e valorizando os elementos da cultura, e nesse caso no âmbito gastronômico, associados à própria história daquele lugar. Para que eu me desloco até São Miguel? E o que São Miguel tem para me oferecer na hora que eu vou comer é uma macarronada à Brasília, que eu nem... Como é que se... Que história é essa? Que macarronada é essa? Para associar a um lugar que não tem relação direta com aquele ambiente onde eu estava. Isso é só para fazer a gente pensar sobre o que é isso, sobre o que significa isso. Se não é, por exemplo, um caso de baixa autoestima, de negação própria, de não reconhecimento da sua própria identidade e dos seus valores. São pequenos detalhes, mas que têm maneiras diversas de se expressar. E o que a gente começou a investigar é que, na realidade, a gente precisava ter um entendimento sobre o conceito de destino, onde o patrimônio é um elemento central. Mas você vai a um lugar do destino. E nesse sentido, seria necessário entender, né, quais são os recursos culturais que a gente dispõe em um determinado lugar, se eles são passíveis de se tornarem produto cultural, em função do seu consumo cultural. Quando a gente preserva, e o nosso discurso, enquanto gestores de patrimônio, de que nós estamos preservando para as atuais e futuras gerações, isso se dá objetivamente e de modo efetivo se esse patrimônio é passível de consumo. O que significa isso? Passivo de fruição, passivo de desfrute, de uso. Do contrário, de que serve preservar o patrimônio se as pessoas não podem acessá-lo, se as pessoas não podem compreendê-lo?
nós temos que colocá-los numa redoma e ninguém pode chegar perto? Só alguns sapientes é que poderão ter acesso a isso? Equívoco. E, estranhamente, mas curiosamente, a atividade turística põe isso em xeque. Primeiro porque ela socializa. Qualquer um pode acessar. As condições de acesso é que podem ser diferentes, em função de quem pode pagar mais. Mas isso é outra coisa. Se está garantido que todos podem ter acesso, pelo menos está resolvido a priori o indicativo de que eu estou preservando para as atuais e futuras gerações, porque se eu compreendo o que é isso, valeu o esforço. Valeu a mediação pública em defesa de algo que é de interesse comum, que é em prol do coletivo. Mas se eu não faço isso, ou se eu não favoreço, ou se eu não facilito, de que serve a preservação, se ela não é compreendida por todos? Por isso que você chega na cidade e vê a cidade detonada, destruída. Ou seja, o diamante bruto que está aqui não é reconhecido porque ele não está brilhando ainda. Mas é preciso lapidar para ele reluzir tudo que ele pode reluzir. E como é que isso acontece? Por osmose? Não. Para preservar é preciso conhecer. E a atividade turística é uma via. Eu não estou dizendo que é a única. Atenção. E tem uma dimensão econômica por trás, sim. Por quê? Porque para realizar essa atividade, isso implica em custos, em organização, em logística. É um serviço que está sendo oferecido. Então, é necessário considerar que o turismo favorece e sinaliza uma dimensão que o patrimônio tem, ou passivo de ter, que é a econômica. E para isso a gente também precisa romper o nosso preconceito. Como se o patrimônio não pudesse ter uma dimensão efetivamente econômica. Até porque se ele o tem, justifica a sua preservação. Gera meios e condições para a sua manutenção ao longo do tempo. Nós que trabalhamos na área patrimonial sabemos muito bem das dificuldades históricas de processar a sua conservação, a sua manutenção. Mas por quê? Porque, historicamente, utilizamos o discurso da conservação pela conservação. É preciso pensar nisso. Então, o destino implica em você levar em consideração o produto turístico cultural, a infraestrutura existente, associada a uma oferta e a serviços culturais que aquele destino pode oferecer. Isso significa dizer que não basta ter patrimônio para promovê-lo turisticamente. Isso é um equívoco. Isso é um erro. Isso é o que leva àqueles efeitos danosos que a gente identifica e não quer. E por isso diz, não, turismo não. Mas por quê? Porque teve a compreensão errônea de que bastou ter patrimônio é suficiente para fazer promoção turística. Não. Isso não é correto. E aí a gente analisou lá algumas situações, alguns casos paradigmáticos. Esse aqui é o da Semana Santa de Sevilha. É um produto turístico, cultural? Sim. Por quê? Porque pessoas que não são da cidade, pessoas que sequer processam a fé católica, elas se deslocam e vão a Sevilha durante a Semana Santa vivenciar essa experiência. Mas atenção, em Sevilha eles não organizam a atividade religiosa deles em função do turista. Você, como visitante, é que precisa chegar na cidade, entender quais são os códigos da realização daquela atividade e se inserir nela. E que neste caso em particular demanda
respeito. Mas o que gera para a economia da cidade é algo impressionante. Para além da própria experiência pessoal que cada um pode ter de vivenciar os vários dias da Semana Santa, em especial lá madrugar, que é justamente quando nós temos o momento da Sexta-feira da Paixão para a gente. Que a procissão ela se dá durante toda a madrugada na cidade. Os percursos das procissões que são realizadas e o engajamento, o envolvimento e a devoção de todos os sevilhanos e todos os demais que vão a Sevilha no momento dessa manifestação cultural da cidade. Implica dizer que não cabe promover simulacro. E esse é um problema dos gestores turísticos, que na perspectiva do patrimônio imaterial, eles consideram que é justificável você fazer uma simulação, aquela história para inglês ver, para atender um interesse da demanda. Se a gente está dizendo que o que deve primar é a oferta visitante, turística, quer conhecer a Semana Santa de Sevilha, vá a Sevilha quando a Semana Santa ocorre. Porque em outro momento você não a terá, você não a verá. Esse é um exemplo que vocês podem fazer todas as analogias que vocês quiserem. E a gente sabe que nós estamos cheios dela. Outro exemplo da arquitetura, e propositadamente que eu trouxe aqui, né, da nossa arquitetura moderna, contemporânea, porque até bem pouco tempo se acreditava que, por ser moderno, não, isso aqui não tem interesse, o que vale é só o que é antigo, né? Só a antiguidade que importa. E é curioso pensar de que existem obras arquitetônicas que elas já nascem patrimoniais. Brasília foi uma delas, não é à toa, de que o próprio projeto do Lúcio Costa, ele em si, ele já continha os elementos para o seu próprio reconhecimento. E aqui eu trouxe mais dois outros casos. O caso de Valência, Cidade das Artes e da Ciência, e o Museu Guggenheim de Bilbao. Porque, gente, o que hoje é contemporâneo, no futuro será passado. Terá o seu próprio momento, a sua própria história. E a gente já começa a falar de bens, né, do movimento moderno, né, que tem o quê? 30 anos, 40 anos, 50 anos. A sua época era impensável, porque realmente isso faz parte da evolução do pensamento humano. Só que essas obras, elas já vão ganhando uma temporalidade. E é inevitável que na perspectiva do patrimônio, a temporalidade sempre está presente. Ainda que recente, ainda que curta, mas ela está presente. Cidades históricas. Por que ressaltamos? Gente, tudo é histórico, não é verdade? Como tudo é cultura. Mas instrumentalmente a gente precisa, para o nosso próprio exercício e para a nossa própria atuação, a gente precisa instrumentalizar a nossa atividade. E nesse caso, a gente entende que é necessário ressaltar sim. Por quê? Porque quando a gente visita um lugar, a gente não visita todo o território daquele lugar. A gente é seletivo. A gente escolhe partes, parcelas desse lugar, desse território. Isso tem um sentido, uma razão de ser. Por que a gente ressalta? Porque a gente precisa caracterizar esse objeto patrimonial de interesse. Todas as cidades poderiam ser consideradas históricas, por serem elas fruto de um processo histórico mais ou menos longo. No entanto, considera-se cidade histórica
aquela que conserva um sítio ou um conjunto do passado de certa relevância, valorado pela sociedade e reconhecido oficialmente por sua contribuição para o conhecimento e entendimento do processo civilizador de uma determinada sociedade. Portanto, a cidade histórica, nestes termos, reside no espaço físico concreto, definido pela sobrevivência do passado, que se manifesta não só em sua realidade física, senão também no tipo de dinâmicas e relações socioculturais que a configuraram e as que hoje podem ser identificadas. Por que é possível suscitar um turismo cultural aqui em Cataguases e possivelmente não aqui do lado, em Leopoldina? O que tem de particular aqui que chama a atenção e que pode obter um destaque e que pode ser gerador de motivações para que eu saia da minha cidade e venha até aqui conhecer o que existe aqui? É sobre isso que a gente está falando. Porque quando a gente patrimonializa um objeto, é porque a gente atribui um valor que o destaca dos demais. A patrimonialização é sempre discricionária, mas ela deve ajudar a contribuir à compreensão de um processo civilizatório mais amplo. E aí peguei algumas imagens dos exemplos que nós estudamos. Primeiro ali o caso de Sevilha, onde vocês podem ver esse minarete aqui, que é a Giralda, que é um edifício que originalmente era da época muçulmana e que depois, com a ocupação cristã, foi transformado, ou seja, foi construído no lugar da mesquita, a maravilhosa Catedral de Sevilha, gótica, né, com elementos depois do barroco, enfim, mas que tem na silhueta da cidade esse elemento aqui de grande destaque. Aqui, Centro Histórico de Santiago de Compostela, uma cidade universitária hoje, mas de grande importância no período das peregrinações, né, a Santiago, que mantém viva, né, essa referência, essa manifestação religiosa que a distingue de todas as demais da região norte da Espanha. Aqui, o centro histórico da cidade de Córdoba, também de origem muçulmana, mas você pode ver que há uma apropriação, né, em relação ao uso uso turístico da cidade, né, com todo esse artesanato exposto aí para, né, os visitantes. Então a gente foi pegando várias situações, aqui o caso de Toledo, né, principal praça da cidade, Zocové, na entrada mesmo do centro histórico. Aqui Granada, no bairro do Albaicín, que fica em frente ao recinto da Alhambra. E Ouro Preto, aquela feirinha de pedra, dos objetos de pedra-sabão ali em frente à igreja de São Francisco. Ou seja, há uma tendência natural de que a atividade turística ela se apropria do uso dos espaços públicos, as áreas onde se pode desfrutar dos ambientes históricos. Ainda exemplos relacionados, Ouro Preto, Santiago e Toledo, enfim. E aqui vocês podem ver os turistas ingressando no recinto da Alhambra, né? E eu fiz questão de colocar imagens onde vocês podem ver uma certa profusão em termos de visitantes, no sentido de que, se a atividade não é planejada, ela passa a ser algo extremamente negativo.
Porque para os gestores turísticos o que interessa é promover a atividade, seja ela de qual maneira for. Só que isso, na perspectiva do patrimônio, gera implicações importantes e preocupantes. Porque para o turismo cultural, o que importa é pensar e trabalhar a capacidade de acolhida desses ambientes. E a acolhida não é só do ponto de vista físico, mas é do ponto de vista psicossocial, ou seja, da informação que eu posso adquirir, que eu posso aprender desses lugares que eu visito. Se eu vou a um lugar que está lotado de gente, com vários guias falando ao mesmo tempo, com pessoas com interesses distintos, certamente quem já viveu isso sabe o que eu estou falando. Não se apropria daquilo que está vendo. Esse conceito ele se deriva do conceito da capacidade de carga, que eu tenho certeza que muitos de vocês já ouviram falar, que é um conceito que nasce no âmbito da gestão dos parques naturais, parques nacionais americanos, mas a preocupação era com relação à possibilidade de um ambiente físico, né, receber, em termos de quantitativos de pessoas, sem que isso pudesse impactar nas condições naturais daquele ambiente. Para a cultura, isso não basta. Não basta apenas pensar na quantidade de pessoas que pode estar num determinado ambiente. É necessário acolher. E acolher no sentido de que você é bem recebido porque você interage com aquele ambiente, com aquele lugar, e as trocas sociais se realizam. Essa é a diferença, e que ela não é pensada e não é contemplada no momento de estabelecer uma atividade turística. Isso significa aqui, nesse caso, que é necessário estabelecer instrumentos de gestão de fluxo de visitantes. Há técnicas para fazer as coisas. A questão é, nós fazemos? Nós utilizamos? Não. Então, certamente, a atividade turística vai acontecer de uma maneira muito negativa. Mas por quê? O problema está na gestão, está no planejamento. Vai gerar um problema por conta da atividade? Vai, com certeza. Mas eu estou atacando o quê? A causa ou o efeito? O processo ou o resultado? É necessário pensar nisso. E aí, como eu tinha comentado antes, é importante a gente compreender que quando a gente visita um lugar, a gente não vai a todos os lugares daquele lugar. A gente visita uma parte dele. E é natural que assim seja. Eu estava essa semana lá no Rio, estávamos nesse encontro com a Unesco, com o Centro do Patrimônio Mundial, e surgiu essa discussão, né, e eu dei o exemplo do próprio Rio de Janeiro. Quer dizer, quando a gente vai ao Rio, pelo menos, já fui ao Rio muitas vezes, mas eu nunca fui no Meia com objetivo turístico, de conhecer o Meia, ou de conhecer, sei lá. E eu estou falando Meia só para dar um exemplo. Isso é só para expressar de que a nossa tendência é de que a gente se apropria de uma determinada parcela do território, não é de todo o território. E a cidade histórico-turística é justamente isso. Nessa confluência entre cidade, patrimônio cultural e turismo, a cidade histórico-turística é justamente essa interseção desses três âmbitos, desses três aspectos. Então, nessa relação e na construção desse diálogo inteligente que eu estava falando antes, entre os gestores patrimoniais e os gestores turísticos, estabelecer qual é a cidade histórico-turística daquele lugar é o passo, eu diria, é o marco zero de qualquer história, de qualquer conversa. Só que a gente não faz isso. Eles muito menos. E aí vem também os problemas. Então é necessário compreender esses aspectos para poder ver como a gente encara, como que a gente enfrenta isso, para que
o turismo de fato se torne algo extremamente positivo para os objetivos do patrimônio. Eu vou pular aqui para poder... infraestrutura, fluxos e controle. Vocês viram antes como que a atividade estava acontecendo. Aqui já é a atividade sendo desenvolvida a partir do estabelecimento de um plano de gestão de fluxo de visitantes, onde você consegue visitar um lugar sem que necessariamente você precise viver aquela situação, né, de multidão, todo mundo ao mesmo tempo e todo mundo brigando pela mesma coisa. Ou seja, aquela foto especial, né? Ou hoje, com os aparelhos que a gente tem à mão, as nossas selfies. Né? Queria mencionar isso aqui do ponto de vista, né, de como pensar em decorrência dessas três dimensões. Eu preciso estabelecer uma tríplice aliança. Os gestores urbanos, isso no caso das cidades que eu estou me referindo aqui, os gestores patrimoniais e os gestores turísticos, para que eu possa ter essa visita enriquecedora e prazerosa, se eu estou disposto a fazer turismo cultural. Porque, gente, esse é o primeiro ponto, tá? Eu quero fazer o quê? É turismo cultural que eu quero fazer? Então tá. Porque se não é isso, esquece. Eu quero ir para a praia, eu quero descansar, ou eu quero aventura. Depende de qual é a minha motivação. Agora, se minha motivação é cultural, né, quem normalmente decide, vou para a Europa, em geral a motivação é dessa ordem. Então, eu tenho expectativas e gostaria de que elas fossem, de fato, atendidas. Do ponto de vista da resposta enquanto ação na relação governo, sociedade e setor privado, eu preciso articular esses âmbitos aqui, para que eu possa dar as respostas necessárias. Caso contrário, eu vou ter problemas. E a gente considera que os sítios do patrimônio mundial, eles deveriam ser exemplos inovadores de políticas de recuperação urbana e de gestão responsável e sustentável do turismo. Por quê? Porque o fato deles serem patrimônio mundial, naturalmente eles geram atração. As pessoas querem saber por quê. Agora, existe, obviamente, já todo um marketing, né, sobre, né, esse tipo de reconhecimento. E o que a gente está discutindo no âmbito do IFAM hoje é por que o patrimônio nacional também não pode ser trabalhado e considerado para esse tipo de ação. Se o esforço nosso de preservar ainda não leva a uma compreensão mais ampla da sociedade brasileira acerca desse próprio patrimônio, nós temos que pensar estratégias para essa divulgação e para essa difusão, para que ele possa ser mais acessível e, portanto, serem consumidos. E eu falo sem a menor preocupação, por mais que isso possa gerar qualquer outro tipo de entendimento. Eu entendo que os sítios do patrimônio mundial, eles têm a obrigação de funcionar como laboratórios de inovação, porque eles, ao estarem evidenciados da maneira como eles estão, favorece que isso ocorra. Tem mais ou menos, foi 17 de agosto, não é, Célia? Que é o Dia do Patrimônio no Brasil, e nós fizemos a cerimônia praticamente um mês depois que o Conjunto Moderno da Pampulha foi declarado Patrimônio Mundial lá em Istambul, na Turquia, depois daquele golpe de Estado. Nós estávamos lá. Um mês depois, nós fizemos a cerimônia para a entrega do certificado. E um mês depois, isso dito pelos próprios técnicos, né, da Fundação Municipal de Cultura de Belo Horizonte, surpreendidos
com o boom que tinha acontecido naquele momento com a Pampulha, de que em mídia espontânea, isso dados, né, sinalizados por eles, tinham sido investidos cerca de 700 milhões de reais, sem que a prefeitura tivesse colocado um tostão para fazer isso, só por conta da matéria, ou seja, da exposição do reconhecimento da Pampulha como patrimônio mundial. Olha, a gente vem aí durante quase 80 anos, ano que vem o IPHAN completa 80 anos de existência e de atuação no Brasil. Hoje, falar algo como isto é realmente assim, surpreendente, quase que surreal, porque sempre vivemos historicamente processos muito difíceis, né? de muitas dificuldades para recuperar o patrimônio, como uma ação muito quase que isolada, de messiânicos. E eu não estou falando da importância que isso significou, nada disso, mas como esse processo tem evoluído e como isso tem ganhado uma outra perspectiva na sociedade brasileira. Ou seja, ter um bem que é declarado patrimônio mundial, que gera em um mês, em uma mídia espontânea, um valor de 700 milhões de reais, é algo para a gente pensar. E aí, para terminar, eu entro na questão de por que a gente classifica, ou deve classificar, destinos patrimoniais. Como eu dizia, nem toda cidade histórica que se converteu em destino turístico é de per si um destino patrimonial. Na minha perspectiva, Ouro Preto ainda não é um destino patrimonial. Quem visita Ouro Preto, ou quem visitou, que não é de lá, sabe muito bem o que eu estou falando. No máximo, você chega lá e tem uma fruição estética do tipo: você está na frente de um determinado monumento. Estou exagerando um pouquinho, estou, mas não é muito longe disso não. Porque quantos não vão lá e saem quase do mesmo jeito que chegaram? A cidade não está preparada, ela não está acondicionada. E nós estamos falando de Ouro Preto, patrimônio mundial, né? Uma cidade que efetivamente as pessoas vão para lá por conta disso, porque o próprio ambiente ele é extremamente instigante, motivador, mas não se consegue realmente fazer aquilo que a gente vem mencionando aqui até o momento. Igual cabe dizer que nem todo ou qualquer sítio é um destino patrimonial só por conter patrimônio. Porque se ele não está preparado, se ele não está condicionado, se ele não está acessível, não tem coisa pior do que você se mobilizar para ir num lugar e chegar lá, tem aquela igreja para ver, aí você chega no horário normal durante o dia e a igreja está fechada e você vai embora, porque aí fazer o quê? Há um potencial que, no entanto, para realizar-se plenamente de modo sustentável, deve estar sujeito a uma série de requisitos. Funcionalidades urbanísticas. Eu vou passar rápido agora, porque ela está me dizendo que só faltam 5 minutos. Então, funcionalidades culturais, que de natureza patrimonial, que estejam associadas. Você tem que preparar a cidade, você tem que evitar simulacro, você tem que valorizar os recursos culturais que você tem que fazer uma interpretação da cidade. Interpretar a cidade é fazer com que você passe uma informação para as pessoas que levem elas a pensar sobre aquilo que está sendo informado para você. Eu digo isso porque se eu visito um lugar, 5 igrejas, na quinta eu já não me lembro o que foi que eu vi na primeira. Então, agora, dependendo do tipo de informação que eu ponho à disposição para o visitante, instigadora e que faça ele pensar sobre aquilo que ele está vendo, com certeza ele vai reter alguma informação sobre aquilo que ele viu. E, portanto, ele se enriqueceu.
E é disso que se trata. E é isso o que normalmente não se faz. E aqui só alguns casos, né, de você poder chegar numa cidade e ter um centro de interpretação daquele centro histórico. Um centro de recepção de visitantes. Vamos combinar? Vamos pensar aqui. Olinda, que eu que comecei a trabalhar lá. Quem já foi? Alguém já foi a Olinda aqui? Existe algum lugar assim? Que vocês chegam e são recebidos, tem uma informação. Eu não estou falando de posto de informação turística não, hein, gente? Estou falando de um lugar onde você recebe uma primeira informação daquele lugar, tem uma leitura daquele ambiente, daquele território, é instado a querer conhecer certas coisas que aquele lugar tem e te oferecem alternativas para você, autonomamente, decidir e realizar o que você quer fazer. E digam, aonde? Aí, Célia, Congonhas. Mas quando isso foi feito, Célia? Tem pouquíssimo tempo. Então, estamos engatinhando nisso. Alguém esteve recentemente em Lisboa? Pátio ali naquele Praça do Comércio, centro, acho que o nome é Centro de Interpretação de Lisboa, acho que é assim, acho que esse é o nome. Alguém visitou? Na Praça do Comércio? Impressionante, de uma linguagem direta, fácil, que atende desde crianças a adultos. Que peninha, já acabou? Vou terminar. Não vai rolar tudo não, tá, gente? Mas tudo bem. Vale o que a gente está conseguindo aqui passar para vocês ficarem pensando aí nessas coisas. E aí eu fiquei impressionado, porque assim, numa visita de meia hora, do tipo assim, visitar esse negócio, vou levar 2 horas aqui. Porque turista tem essa coisa, né? Quer fazer 30 coisas, faz uma programação impossível, porque eu só tenho tanto tempo. Em meia hora te dá uma geral, e aí você se torna mais o quê? Seletivo. Porque aí você escolhe, com algum conhecimento de causa, o que você pode ver e realizar no tempo que você tem. Isso não é oferecido em geral. Congonhas está fazendo agora e nós estamos construindo, nós estamos trabalhando um projeto lá para as missões. Qual é a nossa indicação quanto orientação política interna no IPHAN? Pelo menos, e vamos começar com eles, os sítios do patrimônio mundial, eles precisam ter isso. Eu falei antes que eles têm que ser esses laboratórios de inovação, nós temos que começar por eles para que eles sirvam de exemplo para os demais. E aí nós temos um desafio aí com a Pampulha, que será de pensar em algo nessa linha, em algo semelhante. Está lá previsto no plano de gestão e na matriz de responsabilidade do projeto. Mas é isso. Aqui são alguns casos, né, e onde você tem que trabalhar, né, para o estabelecimento desses destinos, né, de maneira que é necessário realmente reconhecer que se trata de um desafio que a gente está colocando. Isso não é uma questão assim simples de ser considerada, mas a gente precisa pensar nisso sim. Então, a gente entende que se a gente promove destinos patrimoniais, e entendemos que isso deve ser em função de uma ação articulada, conjunta, entre os gestores patrimoniais e os gestores turísticos, é entender que o turismo pode ser sim uma via para o aprendizado, para o conhecimento e para a experiência. E aqui são alguns exemplos de materiais, né? O próprio IPHAN chegou a produzir o seu guia de educação patrimonial, isso já evoluiu, já existem novos trabalhos até sobre esse assunto, mas ali vocês estão vendo o material da Alhambra, a Alhambra contada a los niños, para as crianças. Né? Material de Córdoba, em Córdoba você faz uma visita na cidade, ele te promove, ele te
Ele te leva a você fazer um percurso na cidade a partir de desafios que ele vai lançando, né? E que você acaba se engajando naquela visita e no final você fica com outra compreensão sobre aquele lugar, sobre aquilo que você viu, sobre aquilo que você visitou. São as ações de educação patrimonial que você inserta na atividade de visitação turística. Enquanto nós estivermos numa dissociação, né, da ação educativa e da ação meramente de visitação turística, a gente não está logrando, a gente não vai lograr isso que a gente está dizendo aqui e que a gente acredita que seria necessário, né, fazer. Isso levando em conta que você pode atender a diversidade de perfis de visitantes, desde aquele ocasional até aquele especialista. Porque o especialista, ele compra um guia antes, ele estuda, ele analisa, porque quando ele vai no local, ele vai já com outro olhar. Se a gente está apresentando o patrimônio, gente, eu preservo e eu escondo? Não, eu tenho que preservar e mostrar. Mas eu tenho que ser competente nisso. E eu acho que a gente não tem sido competente nisso. Mostrar o patrimônio que a gente tem. E quando eu estou falando a gente, não estou falando em IFAM não, hein? Mas também não estou retirando o IFAM da jogada. Eu estou dizendo nós todos. Nós todos. Só que para fazer direito e bem feitas as coisas, é preciso planejá-las, ter que usar os instrumentos, tem que aplicar. E aí eu fui verificar como que eles estavam fazendo lá. E aí são alguns casos, os planos de excelência turística de Toledo, de Córdoba, de Compostela, tá? Um trabalho interessantíssimo que é esse dos paradores nacionais, que é uma empresa paraestatal, que já existe há mais de 40 anos na Espanha, que recupera grandes monumentos, tipo fortalezas, castelos, monastérios, e instala pousadas, hotéis, onde eles recuperam e valorizam aquele patrimônio material e resgatam os elementos da cultura local e trazem para dentro do hotel. Por exemplo, a gastronomia local. Coisas que estavam se perdendo são recuperadas, formam as pessoas que são da própria comunidade, do entorno desses grandes monumentos, passam a ser incorporadas, né, naquela atividade. Então gera emprego, gera renda, dinamiza a cultura e levanta a autoestima daquela população. Só que é preciso ter mecanismo de gestão para fazer as coisas não são feitas do nada. Vou acabar. Que é justamente os consórcios, aqui foi a experiência que a gente identificou lá. Eu preciso me juntar com outros, porque sozinho eu não dou conta. Eu não vou poder fazer. Até porque vai além das minhas possibilidades. Está, em parte, fora da minha área de competência. Então eu preciso estabelecer alianças estratégicas. E isso que eles fizeram. Foi isso que eu fui identificar. Consórcio de Santiago, de Toledo e Sevilha. 3 casos aqui, tá? E aí eu vou só passar por finalzinho. Não vou falar do sistema de certificação, porque não dá tempo, tá? Mas simplesmente para terminar aqui com a imagem daqui, fiz questão de trazer, porque fiquei procurando que elemento de referência, né? Porque a gente mostrou coisas de lá de fora, eu queria colocar uma especialmente daqui. Para que certificar destinos patrimoniais? Porque as cidades histórico-turísticas são lugares de memória, são lugares de conhecimento, de difusão e de entretenimento. Potencializá-las como destinos patrimoniais, nos termos propostos, significará melhorar os nexos entre patrimônio, turismo
desenvolvimento local, entre público e privado, entre especialidade e transversalidade e, por último, entre corresponsabilidade e concertação. Eu agradeço e peço desculpas porque, de fato, não é um tema fácil de introduzir e eu não queria ir direto para o sistema de certificação, que é uma proposta que nós estamos trabalhando no âmbito do Mercosul, com 5 países, para que cada país selecione um sítio do seu patrimônio e estabeleça uma implantação desse sistema de certificação para avaliar em que medida o bem local já pode ser reconhecido como destino patrimonial e, se não, o que é que ele precisa fazer para ser. Obrigado.